Em 2018, mais ou menos, entre 2018 e 2019 pelo menos, eu fui convidado a fazer um trabalho acadêmico com relação ao mito da caverna, né? E o mito, um trabalho a respeito de Platão, que eu acabei escolhendo de improviso dentro do ônibus, que faria algo entre o mito da caverna e o mito da parelha. Tentaria cruzar as informações para tentar entender melhor essa obra de Platão, que eu não me lembro, que é da República de Platão. Então eu, inocente e neófito ainda, né, fui fazer lá do jeito que deu para fazer, no caso. E o resultado foi esse. Tem uma porrada de erro e eu acho que eu não vou mexer em nada não, porque vai ficar cansativo. Então eu vou tentar ler aqui na íntegra mais ou menos como é que foi esse trabalho. E vou editar alguma coisa simplória. Eu vou colocar lá também a introdução da mocinha. E é isso aí. O mito da parelha revezado com o da caverna resumo. O referido tema explana uma visão audaz e nada conclusiva sobre as possibilidades teoréticas ao dissecar os motivos que levariam o primeiro homem do mito da caverna a se desvencilhar dos grilhões da ignorância e, por conseguinte, entendermos como esse tino aconteceu, se por autarquia, sujeição ou reminiscência, ponto e vírgula, e o porquê dos outros não terem sido tentados, ponto, considerandas algumas ilimitadas possibilidades de divinos e longos discursos, traremos conscientes quadros de virtual parecer. Daremos uma breve introdução sobre as duas imagens e, de forma sintética, trepasaremos as duas, tentado socorrer as formas vagas. O mito da caverna revezado com o da parelha. Capítulo 1, o mito da caverna. A alegoria da caverna original sepulta a veracidade e o cabedal das relevantes alternativas que, em laboriosas ruminações, poderíamos obter. Desconsiderando essa delação, palmilharíamos por brenhas alternativas dentro do exemplo mais desamarrado possível. O nosso foco está norteado pelo entendimento do princípio da explanação do diálogo entre Sócrates e Glauco. Aqui eu vou falar que, observando o mito da caverna, eu percebi que no começo eu achava que um daqueles personagens lá desgarrava daquelas imagens por livre e espontânea vontade, mas lendo depois insistentemente o mito eu vi que não é nada disso, que alguma mão vem do nada e puxa ele, sabe? Agora, se essa mão é simbólica ou se essa mão é a própria consciência, se essa mão é real, não pode ser real, é um mito, mas alguma coisa aconteceu que ele saiu de lá. E o que mais me inculcou é porque que, se todos estavam ali, todos entraram na mesma época, como esse pode ter descoberto, vamos dizer assim, uma intenção, como esse pode ter acordado desse sono profundo e os outros não, se todos partiram do mesmo plano. Aí é um assunto sem fim, né? Então, Sócrates e Glauco, aí eu coloco página 237, livro 7, da República de Platão, editora La Fonte, Ciro Mioranza. A nova elaboração do mito seria de colocar o protagonista seletado na condição de agir por livre juízo, é o que eu disse. E a narrativa indagaria motivos que fizeram proceder de obstinada forma. Se negarmos as obrigações impostas por Sócrates, ou seja, essa mão que tira os grilhões, né? O que seria dessa personagem? Como alvoraria de sua perdição? Como é que ela teria esse estalo, né? Esse tino de sair da caverna, né? Se eu tirar a mão que puxa e obriga, tá falando, acho que no texto, obrigou ele, como se ele fosse obrigado a sair. Teria essa obrigação à consciência? Será que ele bebeu pouco? Mais tarde eu descobri a resposta, mas aqui eu não tinha descoberto ainda não. Como engrangearia insólita cultura? Ainda sentiria dor e raiva? De forma mais secundária, poderíamos desvendar virtualmente sua homologia, suas probabilidades dentro de outros haveres. Aí, termina essa parte, passo para o mito da parelha, né? Ao ler o fragmento representativo do livro Fedro, Lauda 8290 a 90, do Alex Martins, vemos que o mito da parelha descreve um enigma que coloca como antecedente a alma
na condição de força natural e ativa, entendendo desse modo a alma como a força atuante de um gênio que forneceria consciência a uma atuação vertical e objetiva. E aqui tá cheirando café queimado. É objetiva. Esse gênio admirável e flui como cocheiro emérito, governa uma junta de ginetes alíferos, sendo ambos deleitáveis. Aí eu ia falar, que tal, que tem um gênio que desperta a alma, por exemplo, a alma está ela nasce numa esfera absoluta e aí desce. Depois eu fui ver que nessa descida tem a questão da água do conhecimento, né, e tal, mas aí fui ver depois. E beleza, e aí o ser humano vai se despertando, mas parece que o que impede o ser humano de despertar também essa consciência é esse ginete, esse cavalo esse cavalo desgovernado que atrapalha o andamento das percepções e tudo. Um gênio admirável flui como um cocheiro emérito, governa junta de ginetes alíferos, sendo ambos deleitáveis. Doravante temos um segundo doravante temos um segundo boleiro que domina corcéis, sendo um amoldado convenientemente e o outro despropositadamente. Aí é o seguinte, é isso mesmo. Tem um caminho e tem o condutor que ele conduz os corcéis, mas ambos são bons. No segundo caso, doravante, temos um segundo boleiro que domina corcéis, ou seja, ele vai guiando ali pelo caminho, sendo um amoldado convenientemente e o outro despropositadamente. Se repararmos atentamente e dermos a devida atenção à fração proposta, possivelmente notaríamos que o primeiro conecta-se com o demiurgo. Então o primeiro está mais próximo da perfeição. Considerando como alma do mundo, anima mundi, e a pergunta que logo aparece é se essa alma perfeita e divina do cocheiro Fausto seria a representação do demiurgo. E se a alma do segundo cocheiro teria se tripartido em distintas categorias que se acrescem por meio da reminiscência, razão e turbação. A mesma coisa, né? Se um ele compreende o mundo inteiro, sendo demiurgo, e o outro permanece na turbação. Então entendemos que dentro de uma alma existe um tipo de ousia na língua grega, né? Que pode ser traduzida como essência, de acordo com a língua portuguesa. Isso significa dizer que, apesar da alma ser dividida em partes, ela continua mantendo a harmonia estrutural, variando apenas por idiopatia causa não verificável. Então existe uma harmonia mesmo que dentro de um caos, mas que de forma inexplicada em algumas pessoas essa harmonia ela nem sempre se confirma, né? Causa não verificável. Poderíamos considerar por fidúcia e por investida própria uma espécime de alma universal como parte fundamental da diligência humana. E o que quero dizer é que parece que essa alma universal governa a junta própria de forma justa e humana de forma tutelar, ou o cocheiro da alma angulosa autogoverna-se por anamnese ou por mimese celestial. Eu tentei falar bonito aqui, mas ficou uma bosta. Então, veja que agora já avançamos e podemos compreender que a alma humana contempla a plenitude até cair e se fazer carne. Cada qual concerne a sua natureza e com a morte repetidamente fragmenta-se, sendo a alma imperecível e o corpo perecedor. Poderíamos também imaginar a primeira epifania como aquela rudimentar e desprovida de sustentação, a primeira que ao materializar-se adotando assim um corpo físico, só um momento, carruagem cheia de irregularidades, contando com os corcéis desuniformes. Aí eu vou falar aquela questão que tem a ver com... Ele fala que essa questão de corpo físico como uma carruagem, né? E a mente como um corcel que funciona muito bem, mas nem sempre, né? Claro. E os instintos como aquele que
que trava, né? Que é a travanca que impede um funcionamento bacana de todas as funções. Essa primeira parte aqui ficou bem tosca, eu acho que de fato legal, como eu imaginaria, como eu imaginei na época. E acreditei que fosse algo superior a isso, mas estava